Olá, estamos de volta falando sobre o ato médico. Conversamos com o secretário de Saúde aqui de Novo Hamburgo, Luiz Carlos Bolzan. Secretário, a gente estava falando então sobre a questão da falta de médicos ou não. Outra questão, outro ponto importante e de destaque na lei do ato médico é a obrigatoriedade de estágio dos estudantes no SUS. Como o senhor vê isso? Isso seria bom para o SUS, esse estágio dos estudantes, e para os estudantes como seria? Inegavelmente seria muito bom para o Sistema Único de Saúde, sendo bom para o Sistema Único de Saúde, seria bom para os estudantes de medicina e bom para o cidadão que utiliza o serviço do Sistema Único de Saúde. Pensar numa formação médica, e aqui poderia extrapolar para as outras áreas da saúde, não restringir apenas na questão médica, mas uma formação na área da saúde, e nesse caso especificamente a formação médica, que não passe por uma prática na saúde pública, pensar em uma formação precária, em uma formação que não dialoga com a necessidade da saúde pública do país. É muito diferente a prática de saúde que você faz numa clínica privada, num plano de saúde, do que você faz na saúde pública. Por quê? A epidemiologia nacional, a epidemiologia que nós temos no Brasil, ela se escancara, ela se explicita na saúde pública e não especificamente, não necessariamente nos consultórios privados e particulares. Por exemplo, nós temos uma clareza de que a dengue, que hoje está colocada como realidade para praticamente todo o território nacional, ela é desconhecida de muitos médicos particulares e privados, que não sabem diagnosticar dengue. Muitos não sabem sequer fazer a prova do laço, que é uma prova que um técnico de enfermagem pode fazer para detectar se há, sim, indício de que a pessoa esteja com dengue ou não, né? Mas não é só a dengue, você vai ver questões de febre amarela, questões relacionadas à malária, que nós felizmente aqui na região sul não temos, mas na região centro-oeste e norte é muito comum, exatamente na prática de saúde pública. A urgência e emergência, você vai ter um contato muito mais direto e muito mais real na saúde pública do que na rede privada. Por quê? Porque é na saúde pública que nós temos, por exemplo, um serviço como o SAMU, né? E é um serviço real, diário, onde se atende chamadas permanentemente de pessoas que estão em situação de risco. E essa é uma prática para o estudante de medicina que é inigualável, que a rede privada não consegue oferecer. Então esse diálogo direto com a epidemiologia brasileira, ele só consegue ser de forma mais amplamente visto pelo estudante se ele tiver a prática, sim, no Sistema Único de Saúde, na saúde pública, o que não vai acontecer em consultórios privados, hospitais 100% privados que não atendem pelo SUS ou em operadoras de saúde privadas que não trabalham com o Sistema Único de Saúde. O que os estudantes eles estão argumentando é quanto à bolsa que é oferecida, que é mais ou menos de R$13 mil, que não seria o suficiente para custear esse estágio. Como o senhor vê isso? E a ampliação do currículo também do curso de medicina? Parece que já houve uma posição do governo federal revendo isso em questão de ter 2 anos a mais na graduação para essa prática. Se eu não estou equivocado, houve uma outra posição divulgada recentemente, essa semana, dizendo que esses 2 anos ficariam para a residência, já não mais para a graduação, né? E quanto aos valores, bom, os valores podem ser discutidos a qualquer momento. O que não pode se utilizar é de argumentos que tentem impedir a mudança do modelo de atenção à saúde no Brasil, como se o modelo que tivéssemos fosse satisfatório, fosse o suficiente. Não é. Nós não conseguimos lidar com indicadores de saúde pública importantes no mundo inteiro de maneira razoável aqui no Brasil ainda. Por exemplo, nós não conseguimos chegar numa mortalidade infantil de apenas 1 dígito. A nossa mortalidade infantil no Brasil, em que pese esteja caindo, para a nossa felicidade de todos, né, ela está na média hoje de 12%, mas ainda assim deve cair mais, nós não conseguimos chegar a 1 dígito. A mortalidade materna, que é outro indicador importante de saúde pública no mundo inteiro, é muito mais resistente. Ela diminui com muito mais dificuldade. E exatamente por quê? Porque o modelo de atenção à saúde que nós temos no Brasil é um modelo tecnicista, é um modelo concentrado em práticas desde a formação de média e alta complexidade, de atenção hospitalar e menos de atenção básica, que consegue fazer, por exemplo, a extensão e ampliação do acesso aos exames de pré-natal. Esta é uma necessidade, mudarmos o modelo de atenção à saúde, por isso o programa Mais Médicos do governo federal é importante. Não é só porque traz médicos de fora do Brasil, de dentro do Brasil, isso é uma questão secundária, é uma questão muito mais corporativa do que de interesse da saúde pública do Brasil. Ele é importante porque ele recoloca no foco do modelo de atenção à saúde do Brasil a atenção básica.
estratégias de promoção e prevenção à saúde, que podem, sim, de forma direta, dialogar com a redução de indicadores perniciosos que nós temos hoje na saúde pública do Brasil e que o modelo atual está esgotado, tem um limite, não consegue transcender, superar isso e não consegue resolver as demandas sociais em saúde. Sobre esse assunto do mais médicos, a grande polêmica também das entidades é que não faltam médicos, né, que teria médicos, mas os médicos alegam também que não tem a infraestrutura e também alguns dizem que não recebem pagamento nesses locais, que a gente já ouviu também opiniões nesse sentido. Como é que funciona, assim, na visão SUS, como é que funciona num todo? Aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, essas questões, porque tem cidades bem pequenas, com 3 mil, 5 mil habitantes, que médicos de outras cidades vêm para o atendimento. De que forma o programa Mais Médicos poderá mudar essa realidade? Essa alegação ela tem um fundo de verdade, mas ela não corresponde ao todo. Por exemplo... Como você falou antes, né, que são isolados, algumas cidades estão mais preparadas. Você vai ter experiências de péssima gestão pública, assim, onde você chama profissionais médicos de forma precarizada, e não só médicos, os profissionais também, de forma precarizada, sem um vínculo mais estável, né, sem a garantia de remunerações ou outras condições necessárias para o trabalho desses profissionais. Você vai ter gestões que fazem isso, sim, né? Bom, mas essa não é a realidade única e exclusiva do país, pelo contrário, talvez não seja nem a maior delas. Nós temos aqui, vou citar o caso de Novo Hamburgo de novo, porque é a nossa realidade, nós temos uma fundação pública de direito privado que contrata por concurso público, que gera vínculo para o CLT e paga remuneração, por exemplo, para os médicos de saúde da família que trabalham conosco, na casa de entre R$10.500 e R$11.000 por mês. Dizer que isto não é uma condição mínima razoável para se trabalhar, no mínimo seria uma grande tolice, né? Bem, existem inclusive outros casos de municípios, né, onde os médicos recebem mais do que o maior salário municipal, que é o do prefeito. Porque a gestão municipal sabe que se não oferecer isso, não consegue levar ou fixar esses médicos lá. Então, esta é uma outra face da realidade que as entidades médicas têm negado veementemente, né? Têm feito ouvidos moucos em relação a isso, e mesmo quando as gestões públicas oferecem essas condições, ainda tem dificuldade de levar os profissionais para lá. O Mais Médicos vai resolver toda a situação da saúde pública do Brasil? Não, não vai. Mas ele é uma medida necessária para que nós possamos sanear, ou sanar, melhor dizendo, uma questão elementar da saúde pública brasileira, que é garantir a ampliação do acesso da população aos serviços médicos e garantir a remontagem, o repensar, o ressignificar do modelo de atenção à saúde, priorizando a atenção básica. Isto dá conta de uma série de situações hoje que nós temos que desatar e não estamos conseguindo com o modelo atual, né? Mas certamente não resolverá todos os problemas. Precisamos de mais estrutura? Sim. Precisamos de mais recursos financeiros, inegavelmente, mas recursos financeiros que sejam investidos sem exceção, exclusivamente em saúde. Não basta as gestões pedirem mais recursos ao governo federal para a saúde pública e não usarem esses recursos quando repassados para a saúde pública, utilizando para outras políticas públicas, o que é improbidade administrativa, por exemplo. Nós precisamos de mais médicos, repensar o modelo de atenção à saúde com foco na atenção primária, precisamos de mais recursos e precisamos melhorar a estrutura. Tudo isso, sim, juntos, mas não quer dizer que se não tiver um, você não possa começar a fazer com outro. Se concomitantemente, esse processo tem que avançar. A gente teve agora o final das inscrições dos municípios e também dos médicos para o programa, e houve também uma fraude, né, que inutilizou algumas inscrições de médicos. E quanto a médicos estrangeiros, o governo ainda vai definir se tem mais inscrições, não tem nada definido ainda quanto a esse assunto? Segundo as informações que nós temos até agora, de fato ainda é difícil falar em fraude especificamente ou sabotagem, mas o que houve de fato foi um número muito maior de inscrições iniciais de médicos que acabaram não se confirmando. Tá? Se reduziu para 3 mil e menos de 4 mil. 4 mil, né? 3.900, aproximadamente isso. Bom, isto deve ser motivo de investigação das autoridades policiais, sim, para saber se houve uma tentativa de fraude ou não, para saber se houve uma tentativa de sabotagem articulada ou não e por quem, né? E qual o interesse disso? Prejudicar a população, prejudicar uma política pública de saúde universal, como o SUS, garantir vantagens ao mercado, enfim, que tipo de situação levou a isso? Essa é uma situação que deve ser apurada para a gente poder falar em fraude ou sabotagem. Em relação aos médicos, especificamente estrangeiros,
O que vai acontecer agora é o que está colocado no edital do Mais Médicos. Primeiro, os médicos se inscreveram, aqueles que confirmaram suas inscrições optaram por alguns municípios que estavam lá colocados, inscritos também, né? Nessa primeira etapa, os médicos brasileiros ou os médicos formados no Brasil, podem ser brasileiros ou não, enfim, se inscreveram, estarão sendo chamados a partir do dia 2 de setembro para assumir as suas vagas nos municípios que eles apontaram como sendo prioritários, e aqui no Rio Grande do Sul foram 70% dos municípios gaúchos que aderiram, né, mais de 2/3, portanto. Na segunda etapa disso, até o dia 18 de setembro, os médicos formados fora do Brasil que se inscreveram e confirmaram a inscrição estarão se apresentando, também para aqueles municípios que eles escolheram, né? E nós aguardamos depois todo esse processo para saber se ainda teremos uma terceira etapa de médicos vindo de fora do Brasil, daqueles países que têm cooperação internacional com o Brasil, por exemplo, através de protocolos internacionais, o que é outra possibilidade, né? Mas nós aguardamos com isso ter respondida o interesse da gestão pública municipal por receber esses médicos, criando estrutura para que eles possam trabalhar, inclusive contribuindo para que eles possam se fixar, ajudando no auxílio moradia, como diz o edital, para esses médicos, né? E que nós possamos com isso, paulatinamente, garantir a ampliação do acesso da população ao serviço de saúde. Esses são quantos médicos que foi pedido para Novo Hamburgo? Pode ser que venha. Na verdade, não é uma questão de pedido. O sistema, quando nós credenciamos o município, o sistema abre para nós um contingente de vagas a partir da leitura que ele tem das unidades de saúde que apareciam lá. Naquele momento, foram possibilitadas a Novo Hamburgo 29 vagas. Nós não temos a expectativa de preenchê-las todas de uma única vez ou no mesmo momento, já que esse programa não começa e termina agora. Ele começa agora e vai se estender ao longo de 2014, seguramente, com mais médicos que venham se inscrever de dentro e de fora do país, né? Mas nós aguardamos que logo nesse primeiro semestre de atividade, que é nesse final de ano, a gente já possa ter alguns médicos para ampliar a nossa estratégia de saúde da família aqui no município. Tá certo, secretário. Muito obrigada pela tua participação, pelas informações aqui no programa de hoje. Obrigado, foi um prazer. O prazer foi nosso. E o programa de hoje fica por aqui. Nós falamos com o secretário de Saúde de Novo Hamburgo, Luiz Carlos Bouzan, sobre a lei do ato médico e os vetos da presidente Dilma Rousseff. Nós nos encontramos na próxima edição. Obrigado pela sua companhia e até mais.